Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora um programa Cenário em Vídeo. Hoje eu comentei que eu faria o cenário em vídeo por volta do horário do almoço, né? E eu não faria o radar no final do dia. Eu estarei fora aqui da cidade onde fica o meu escritório. Eu vou assistir o jogo com a minha família, com os meus amigos, e eu gravaria o programa muito tarde. Então, até para diferenciar um pouquinho, faremos o cenário em vídeo hoje e amanhã voltamos normalmente com o radar. Pessoal, quem assiste o canal, se puder se inscrever, compartilhar o vídeo e participar na área de comentários, eu fico muito grato, será muito bem-vindo. Quem quiser ter contato comigo na parte da manhã diariamente, né, eu faço um informe cenário distribuído para quase 90 mil pessoas, trazendo Ibovespa, metais, petróleo, as bolsas de fora também. E eu vou deixar o link para o treinamento gratuito Seja Bem-vindo à Bolsa, é a nossa nova iniciativa educacional. Você assiste com qualidade digital de som e imagem, tem toda a base da minha metodologia, né? Seria o passo 1. Era um treinamento que eu ministrava no passado, geralmente durante a semana, e ele serve para investidores iniciantes ou intermediários, ou mesmo para aquele que é avançado que quer ver a base, né? As origens da minha metodologia. É gratuito, tem som e imagem, muito bem filmado, bem editado. E acho que vocês vão gostar, ok? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Pessoal, vou fazer uma passagem rápida aqui pelas criptomoedas, né? Hoje um pregão de queda dentro das nossas expectativas, né? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, tudo caindo. E eu vou rapidamente aqui fazer um overview para a gente ver ali o que acontece nesse mercado de moedas digitais. Elas estão realmente no momento mais baixista, né? E vejamos aqui o que os gráficos têm para nos dizer. Então, no caso do Bitcoin, né, só corroborando a nossa leitura anterior, aqui é uma tendência de baixa, ele vai nas médias, repica e perde o fundo anterior. A nossa expectativa é pelo teste de 5.400 pontos, que é esse fundo aqui de novembro do ano passado, né? Existe sim chances aqui de segurar em 6 mil dólares, mas eu acho mais provável o teste de 5.400, é a minha opinião. Agora, pessoal, aquela história, eu não estou casado com a leitura. Se tiver, por exemplo, um candle de massa importante sobre 6 mil dólares, então a gente pode pensar até em trabalhar na compra. A leitura nesse momento que mostra um fluxo mais baixista. Aí nós temos aqui o Bitcoin Cash, que está na mínima da barra de ontem, é uma Robuzu. A mínima é 692, eu acredito que vai ser perdida e vai jogar o mercado na mínima de domingo, né, que seria 661, e a perda desse ponto projetaria 600 dólares como objetivo. É essa leitura que eu acho mais provável. Eu sempre faço as criptomoedas em dólares americanos, né? O Ethereum, situação parecida, ele projetaria algo em torno aqui de 360, 370 dólares. Para isso bastaria perder 421, eu acho que talvez hoje ainda desça ali e vai testar esse patamar, né? E eu vou voltar a fazer aqui o Ripple. Essa quarta moeda eu vou mudando dia a dia aí. No caso do Ripple, para quem acompanha aí o nosso trabalho, também nós projetávamos uma baixa importante, né? No caso do Ripple, ele tem um forte suporte aqui na região de 45, 46 centavos de dólar, né? Tem este fundo aqui marcado no dia 22/12, que foi a 42, então uma região de suporte, e ele anda aí na esteira das outras criptomoedas, né? Então, não que não tenha vida própria, mas acaba seguindo o fluxo. Existiu aqui um martelo, a mínima desse martelo foi praticamente 44 centavos de dólar, a perda desse patamar acho que colocaria o Ripple num território predominantemente de baixa, e pode ser uma boa oportunidade como no mercado como um todo virar. Nós temos um topo duplo aqui no Ripple, e o objetivo do topo duplo é justamente a região de 45, 46 centavos, que é onde ele está no momento. Estão cumprindo um alvo pleno aqui, se a gente considerar essa figura uma simetria.
ok? Vou falar do petróleo. Enquanto eu faço o curso aqui, enquanto eu gravo o cenário em vídeo, eu vejo aqui Coreia do Sul e Alemanha, 0-0 aqui o jogo. Desse grupo sairá o adversário do Brasil, né, pessoal? Eu acho que vai ser a Suécia, mas é um chute. Vamos ver. O adversário do Brasil. Então o petróleo, também para quem acompanha o nosso trabalho, essa alta não é surpresa, fundo duplo aqui. O eixo do fundo duplo a 67,14. É claro que ele teve resistência aqui na região de 66,38. Aí aqui ele deu uma parada e está replicando essa barra aqui, como é normal, né? Contando quadrantes, ó, 1, 2, 3 quadrantes, 1, 2, 3 quadrantes. Então a expectativa por algo entre 72 e 73 dólares. Cá está o petróleo, ok? Vamos aproveitar e dar uma olhada aqui no EWZ, que a gente já depois fecha aqui o TradingView. O EWZ, um pregão de queda, tem aquela relação com o dólar. Caramba, ontem eu tracei aqui a outra reta, o software apagou aqui. Tem esta reta e esta reta, que é a reta da polêmica, inclusive, né? Que é algo mais ou menos assim, né? Seria uma espécie de um triângulo, está bem perto de um ponto de definição. Talvez é uma figura que ajude em algo. Eu acredito em uma reação, né, na ponta compradora. Então, vamos ver como é que vai agir o EWZ. Se a gente olhar um semanal aqui, né, está numa região de suporte, né? Então, eu acredito mais numa reação aí de curto prazo. Olhando rapidamente aqui, vamos dar uma olhada na Europa hoje, pessoal, mercado voando, né? Tudo na máxima, ó. Espanha na máxima, Alemanha na máxima, mercado bem comprador. Tentar aumentar aqui para a gente ver o gráfico melhor. Então, Xangai, essa guerra comercial realmente não está firmando lá. Guerra comercial que pode beneficiar o Brasil, na minha opinião. Parte do capital, China é o maior credor dos títulos de dívida americano. Parte desse capital pode, de repente, vir aqui para o Brasil, talvez para renda variável. Uma pequena parte já teria um impacto significante nas cotações. O martelo que nós tivemos ontem não foi anulado porque a mínima foi preservada, mas o candle dessa madrugada enfraquece o padrão. Só que hoje, por exemplo, com essa alta que está na Europa, o mercado com tom comprador pode ter uma reação na China. No caso do índice DAX, nós fizemos algumas elucubrações ontem. Eu dizia para vocês que eu acreditava que o mercado não fecharia o gap, mas que ele faria um fundo na boca do gap nesse espaço. Aparentemente é o que vai ser feito, né? Ele adentrou a boca do gap, entrou compra, é um candle muito forte. O fato de estar acima deste fundo aqui do dia 25/4 é muito importante, né? E a outra prova de fogo seria o eixo do topo duplo aqui, cujo rompimento anularia, frustraria a figura. Aí a gente cai aqui, pessoal, no caso do índice DAX, naquele mesmo caso da Vale. Será que a gente pode considerar que a figura do topo duplo começou aqui, ó, porque aqui nós tivemos um gap de fuga? É uma hipótese. É um padrão, eu nunca vi esse estudo em literatura de análise gráfica, mas a gente como trader, como investidor, é algo a se observar. De repente é um padrão funcional, né? Quando você tem o gap de fuga, você considerar o início da figura na boca aqui do gap. A Vale a gente está vendo algo semelhante, ok? Então é isso aí, vamos partir aqui para os estudos das bolsas americanas. Então tem ali o Dow Jones, um pregão de alta. Eu até comentava com vocês ontem que eu acreditava muito mais num dia altista hoje do que um dia baixista, porque nós temos aqui, querendo ou não, isso daqui é um arame cross, que é um padrão de fundo. E também foi respeitado o fundo anterior, né? Num cenário de estresse nós teríamos a LTA como alvo, mas num cenário mais provável de retomada da alta, né? Respeitando o padrão de candle e este fundo, um candle de alta, e assim está ocorrendo, 0,88, uma alta boa e tal.
Então tá de acordo com a nossa leitura. No caso, nós temos o Arame Cross também no S&P, é um padrão de fundo, feito sobre um topo anterior onde houve um rompimento falso buscando um suporte, responsável pela última pernada de alta, então essa alta é natural, acima de 2742, 2743, exatamente o ponto que o mercado opera agora, 0,71 de alta, fortalece o padrão. Ok? E para terminar os estudos das bolsas americanas índice Nasdaq, nós temos aí um arame também de fundo, né, que é a mulher grávida em japonês, também a alta é o caminho mais provável, mais natural, e o ponto alto seria primeiro o rompimento deste fundo, né, região de 7.598 pontos aproximadamente, depois nós teremos as médias, este fundo e este topo, quer dizer, o índice Nasdaq tem realmente uma grande barreira, as duas médias, este fundo, este topo e este outro fundo aqui. Se romper, mostraria muita força, né? Certo? Então, bolsas americanas vistas, criptomoedas vistas, bolsas de fora também, EWZ também. Então vamos concentrar agora no mercado doméstico, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Ibov. Vocês sabem que eu tenho uma teoria antagônica, né? Protestante no bom sentido, né? E que vai na contramão do consenso do mercado. Eu acho que o mercado está formando um fundo de médio prazo. Eu acho que o mercado formou o fundo do ano. Eu não vejo o mercado abaixo desse patamar em 2018. Só que é o seguinte, se ele for abaixo, a gente tem que estar preparado para trabalhar na venda. Simples assim. Procurar ações atreladas a dólar, enfim. Mas eu acho que não, eu acho que nós estamos formando um topo, fundo, topo. Não, fundo, topo, fundo. Acima da região de consolidação do final do ano, 70.800, 71.000 pontos, o mercado ganha força. É o que ele está fazendo hoje, né? Veja que, por exemplo, né, a mínima e a máxima de hoje são maiores que a de ontem, a mínima e máxima de ontem são maiores que de anteontem. E eu acho que o mercado ainda essa semana, na minha opinião, ele vai testar 72.620, que é o ponto que acionaria o pivô de alta. Eu acho que ele vai vir aqui, ele vai romper. Inclusive, eu acho que vai romper na quinta-feira. Essa é a minha opinião. Ok? Eu acho que ele rompe, consolida no pregão de quinta, mas para mim não seria uma surpresa se fosse amanhã. Ok? E depois tem a média como desafio. A média diz pra gente se é repique ou reversão, se é voo de águia ou se é voo de galinha. Observando aqui o BOVA11, a gente tem um desenho bastante parecido, obviamente, né? A única diferença, também óbvia, é que o ponto é o 70,02. E só para deixar um negócio claro, pessoal, acho que é da idade já, né? Ano que vem eu vou fazer 40 anos em janeiro. Ontem eu falei que meu placar é Brasil 2, Croácia 0. Na verdade, o Brasil vai jogar com a Sérvia, né? Então, meu placar é Brasil 2, Sérvia 0. E eu acho que o Brasil pega a Suécia na próxima fase. E eu acho que a final do Mundial vai ser Brasil e Bélgica. Essa aqui é a minha opinião aí. Falando um pouco do dólar. O dólar, pessoal, a natureza momentânea do dólar, né, o fluxo, a maré do dólar é para cima. Só que aí entra o Banco Central e derruba o dólar. Nós temos aqui um possível ombro, cabeça a ombro. Um aluno me alertou para o seguinte, ele falou, professor, será que faria sentido, né, a gente pensar em dois ombros do lado esquerdo e a gente poderia estar formando o segundo ombro do lado direito? É bem inteligente, pode ser sim. Só que entendamos o seguinte, nesse momento a maré é para cima, quando o Banco Central atua, geralmente ele alivia, o dólar recua, né? A figura ainda é válida sim, né? Mas, por exemplo, trabalhar na venda nesse momento eu acho que não é algo inteligente. Trabalhar na compra eu acho que é para o pessoal mais de tiro curto mesmo, que busca 20, 30 pontos, daí eu acho válido, enfim. Mas não agora, talvez na média, né? E falando do índice, nós temos
pelo terceiro pregão da semana, terceiro pregão seguido, provavelmente um terceiro ajuste positivo, né? Então nós temos aqui mínimas e máximas mais altas também. Eu tenho a expectativa por um pivô de alta, acho que vai romper quinta-feira, mas se fosse amanhã não seria surpresa. O rompimento seria 73,180, que acionaria o pivô. E a diferença para o mercado à vista é que a mínima daquela movimentação de acumulação do final do ano foi 73,830, que fica um pouco mais próximo, né? Então, se ele romper 73,180, eu acho que ele já se aproximaria desse ponto. E é interessante que a média está aqui, de 21. Ela está bem na região da acumulação e pouco acima do ponto do pivô ali. Então, seria um ponto realmente bastante decisivo. Eu acho que vai romper, né? E ontem eu comentei com vocês que existe um ombro, cabeça, ombro aqui. Enquanto eu gravo aqui, enquanto eu falo aqui sobre o Inque de queijo 18, o mercado está exatamente na reta pescoço, né? E veja que tem volume, aqui o volume está bom para ser um dia de jogo, aquela coisa toda. Eu acho que tem grandes chances de romper. O fato de estar acima de 71.920 é importante. Nós temos uma outra região que a gente pode marcar aqui, ó, que seria 72.200, o ponto mais alto, né, que seria a máxima de hoje na abertura, inclusive. Então, quer dizer, são pontos que dão sustentação, dão suporte aí para um apetite maior por risco, ok? Maravilha, então falamos de índice, dólar e Bovespa. Falar agora dos destaques da sessão. Pedidos do YouTube. Olha, como destaque, deixa eu ver alguma coisa ali como destaque. Falar de Move3 como destaque, está subindo bem. Falar ali de Sabesp. Falar como destaque do dia esses dois ativos. Então tem ali Move3, eu estava conversando, eu fui agora tomar café, estava falando com uma pessoa que me transportava na época da Expo Money e tal, que é o Robson, um grande amigo, opera na bolsa também. Ele falando, caramba, esse negócio do Uber ajudou a Localiza e tal, a gente vê aqui a Rent3, né? O pessoal vai lá, aluga carro. Eu acho mais organizado a Localiza, quando eu preciso alugar, sei lá, o carro vai para revisão, estou viajando. Eu gosto. Então, por exemplo, se eu fosse comprar uma ação do setor hoje, eu compraria a Localiza. Ela tem um padrão aqui que falhou em maio, mas pode ser um padrão aqui de acumulação. Apesar de não ser meu setor predileto no momento. Agora, é aquela história entre... É a mesma coisa da Ecore e da CCRO, né, pessoal? Por exemplo, eu acredito sim que a Rent3 tem mais qualidade, mas a Movida está mais descontada. Então porra, na dúvida, numa situação tão extrema, compra meio a meio. Você tem de repente lá 20 mil para investir, se quer investir no setor, compra 10 de cada. Nesse tipo de caso, eu acho que vale repetir a ação do mesmo setor em uma situação de exceção, né? Então você captura o setor, é a minha opinião, né? E aí falando de Sabesp, essas empresas tipo SAPR11, Sabesp é ação de fluxo, pessoal. Então você pega, fazer aqui, por exemplo, aquela posição dos estrangeiros, né? São ações de fluxo, tem que ter fluxo positivo, senão não sobe. Por exemplo, ontem os estrangeiros trabalharam na venda do índice, 14 mil contratos. Eles estão ainda na venda também do mercado à vista, mas vamos fazer aquela conta que a gente gosta lá. Inclusive eu não fiz ontem. Vamos ver o acumulado até o dia 25, né? Que no caso aí foi também conhecido como segunda-feira. Então vamos fazer a conta aqui, a gente faz uma conta rápida juntos, né? Como é que estão os estrangeiros no mercado à vista? Quando eles começarem a virar no mercado à vista, aí acho que a coisa... eu acho que a gente pode começar a ter de fato, talvez, o rompimento do pivô e tudo. O grande barato disso tudo é que, seja na compra ou na venda, os estrangeiros estão
operando muito forte aqui no Brasil. Então tem redução de volume e tal por causa de época de Copa, mas os estrangeiros estão aí. Então, ó, 123 bilhões, 151 milhões 030 menos 116, 572, 755. Então, o saldo negativo dos estrangeiros está em 6 bilhões 578 milhões 275 mil, quer dizer, continuam vendendo, né? Então, se eles modificarem isso daí, teria um grande potencial de alta aqui para o mercado doméstico. E Sabesp é ação de fluxo, né? Você olha o ativo pelo semanal extremamente descontado, ó. Isso aqui é um gráfico semanal, veio lá de 39, tá 22, perdeu quase metade do valor, 45% do valor, né? E só que tem que ter fluxo. É uma ação, por exemplo, de virada. Se de repente os estrangeiros mudarem o fluxo, eu particularmente acho que ela pode ser uma grande aposta. Tá querendo fazer um fundo duplo aqui com eixo em 24,15, é um ativo interessante. Ok? Observando aqui agora os pedidos do YouTube. Tem um fundo que o pessoal pediu, BRCR11. Eu acho que é o momento dos fundos. Vocês me perguntavam dos fundos anteriormente, eu falei que uma boa correção daria oportunidade. E eu acho que a oportunidade chegou. Ontem eu avaliei um fundo bem importante. Aqui você vê um fundo anterior de agosto do ano passado, teve um rompimento falso, está subindo. Eu acho, por exemplo, que esse fundo é compra. É a minha opinião, rompendo médias ali e tal. Só que tem que ter paciência, tem que saber como é que funciona as cotas, que você ganha, pinga todo mês um valor, só que se não tiver tudo alocado, alugado, esse valor é menor, mas eu acho que é uma boa para aquele investidor. Por exemplo, sendo bem direto e objetivo, o cara operava renda fixa, LCI, LCA, CRI, CRA, Tesouro Direto, ele começou a fazer as contas, pô, quase que perde para poupança. Eu preciso de uma alternativa, mas a renda variável para mim é muito agressiva. Fundo. Acho que fundo descontado desse jeito, eu acho que é uma alternativa. Pelo menos para uma exposição parcial. Ok? NBR3. Energias Brasil. Eu acho um ativo complexo, assim como eu acho a ação da Bolsa, assim como eu acho a CEMIG, a VEG e tal. Veja a amplitude, né, dos candles, né? É uma ação que se movimenta bastante entre a mínima e a máxima, mas eu conheço a empresa, ela tem bons fundamentos. É aquela história, para quem tem uma visão de longo prazo, entre médio e longo prazo é uma boa, mas eu prefiro, por exemplo, outras ações do setor. Por exemplo, para mim, entre ela e a CEMIG, mesmo a CEMIG sendo um ativo maluco, eu preferiria CEMIG, por exemplo, ou uma Copel da vida, ou a Sanepar, que é do setor de saneamento, enfim. Não é a minha ação predileta, mas se de repente fosse para eu definir, um gestor chega para mim e fala: Wagner, você é o trader, você tem que se posicionar em Energias Brasil. É compra ou é venda? Seria compra. Né? Se é que ajuda em alguma coisa assim, para elucidar. Aí tem os Minas, o pessoal pediu. Zimin 5. Aquela velha teoria, uma coisa é comprar os Minas a 13 e uma outra é comprar a 7. Só que graficamente a Uzi Minas teria que trabalhar acima de 7,54 para acionar compra. O fato dela estar equilibrando as coisas é positivo, só que o volume é baixo, né? O stop para posições mais agressivas estaria abaixo de R$ 7,03. Agora, para quem é realmente agressivo e busca uma compra de guerrilha, o 7,12 é um ponto de compra. Então, acima de 7,12 é compra, né? E já poderia colocar stop, por exemplo, em 7,10 para quem é mais curto. Então, hoje, por exemplo, se ela fechar acima de 7,12, nas condições que está, por exemplo, na minha opinião, seria uma compra agressiva no ativo. Né? Aquela história, uma coisa é comprar 13 e uma coisa é comprar 7. Eu digo isso porque quando estava 13, todo mundo falava que era compra. E eu falava que era venda. Ou seja, para operação short, para realização de lucro. Agora a 7, os camaradas falam que é venda. Pô, mas a venda era aqui, não é aqui.
né? E agora eu estou falando que é compra, então a gente está na mão oposta aqui. Como é que eu falo que é compra aqui e venda aqui? Aqui é venda e aqui é compra. Ou nós estamos em mundos paralelos aí, não sei. Enfim, aí, ou aquela história da biruta do aeroporto, né? Aponta para o lado que o vento... Né? Daí, falando aqui de ABCB4, que é um banco, o aluno me perguntava sobre o banco, é aquela mesma história, pessoal. Uma coisa é comprar 20, uma coisa é comprar 15. Assim, no mundo da Alice, dos duendes e das fadas, o que acontece aqui? Então, no mundo ideal, tal, que só existe na fantasia, o ponto mesmo para a ação seria ou 14,58 ou 14,62. Onde que ela veio? Ela veio no 14,70. Eu vejo isso aqui com bons olhos, porque o mercado manjou esses pontos aqui, se posicionou antes, inclusive está trabalhando com volume. Então eu vejo como uma oportunidade de compra, entendo essa figura como uma acumulação de preços. É a minha opinião. O outro pedido do YouTube foi Cirela, né? Sendo sempre sincero, transparente, limpo, objetivo, honesto com vocês, se eu tivesse, por exemplo, sei lá, eu tivesse a oportunidade que nem na época da Gerdau, se eu conseguisse vender um imóvel no momento, inclusive eu tenho um imóvel à venda, só que o mercado não está tão líquido assim, mas eu tenho um imóvel à venda. Se eu, por exemplo, conseguir vender esse imóvel, por exemplo, eu acho que eu colocaria metade em Cirela, metade em Banco do Brasil, se eu tivesse um capital extra no momento. Né? Então seriam duas ações que com certeza eu alocaria o meu capital. Ok? Para a gente finalizar, falar um pouco aqui de Petro 4. A Petrobras está rompendo o ponto que nós comentávamos. Esse ponto nada mais é do que a cabeça de um pivô, 16,48. Movimento manjado, fácil de pegar, né? E é isso. Está rompendo um pivô. Pivô, para os analistas técnicos clássicos, é a forma mais confiável de reversão. E é isso. Só que tem que fechar acima. Não adianta devolver tudo e fechar abaixo, né? Fechando acima de 16,48, mas assim, ela já poderia ter sido comprada aqui, ó, nos 15. Porque já estava na cara aqui que ia montar o pivô, né, pessoal? Como em outras ações que a gente comenta também. No caso da Vale, é aquele caso parecido com o índice DAX na Alemanha. Talvez a gente pode considerar o início da figura aqui, então cumpriu, né? Nós temos aqui um fundo duplo, o eixo do fundo duplo é 49,20. Ela está testando, está lutando por ali, cujo rompimento provavelmente levaria os preços acima da média de 21, do 49,70 que é o eixo. Então nós teríamos a compra de volta na Vale. Banco do Brasil... assim, às vezes o investidor espera uma chance clara de entrada e tal. Mais claro do que esse engolfo aqui impossível, né, na região aqui de entre 24 e 25 reais aqui. Foi um engolfo e agora ela está fazendo um ombro, cabeça a ombro invertido. Ela está deixando para trás o fundo aos 27,73, que é um ponto-chave. Ela está rompendo a média de 21 e ela estourou um pivô ontem ao fechar acima de 27,03. Ok? Lembra que na extremidade eu falei que os bancos estavam gritando compra? Então é isso. Principalmente o Banco do Brasil. No caso de Bradesco não está tão forte. Me parece ainda aqui uma acumulação, né? O pivô seria acionado a 27,18 se for rompido, onde também está a média, e o primeiro passo seria romper 26,45, que é este fundo aqui. Itube está intermediário entre Banco do Brasil e Bradesco, a gente até comentava isso. E é um movimento curioso, né? Existe uma clara consolidação sobre essa região de fundo, perto dos 39 aqui, que ocorreu entre novembro e dezembro. Por 1, 2, 3, 4, 5, pelo sexto pregão, o mercado faz mínima por aqui, né? E deve em algum momento disparar aqui, romper o 40,57 aqui e ter mais algum espaço para subir. Ok, pessoal, essa é a minha contribuição. Vou deixar o link do Seja Bem-vindo à Bolsa aí para vocês. Espero que vocês se inscrevam, assistam, gostem, que faça diferença na sua formação como investidor.
Vou deixar o link para vocês assinarem o cenário. E também não se esqueçam do like, de se inscreverem no canal e de compartilharem o vídeo e participarem ali na área de comentários com seu pedido de estudo, comentário pertinente, elogios, sugestões, serão todos muito bem-vindos, ok? Um grande abraço a vocês, um excelente jogo do Brasil. Para mim, Brasil 2, Sérvia 0. Acho que na próxima fase, Brasil e Suécia. Um abraço a todos, valeu!